Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Castro, canal Gustavo Hilbert. Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo aí que tem muito tempo mesmo, tá? Que eu gostaria de ter feito, mas por ser uma questão judicial aí, né? Que envolve outras partes, enfim. Isso sempre é uma coisa muito complicada, então eu preferi esperar um tempo maior, devido à correria também, acabou atrasando bastante, mas, né, não vou perder a oportunidade de fazer esse vídeo não, porque pode ser útil aí para você que está pensando em processar alguém, ou para você aí que levou a primeira intimação aí para comparecer a algum processo, para responder alguma coisa, né, que está aí às vezes, muitas vezes aí nervoso, né, então pode ser, certamente será útil aí para você, tá? Para essa turminha aí que gosta, né, agora tá na moda isso aí de ficar entrando nos vídeos para deixar comentário, tipo, você fala demais, galera, tô aqui para falar, tá? Você não quer que fale demais sobre o assunto, procura um texto, né? Que aí vocês vão fazer ali uma leitura dinâmica, pode ir diretamente no ponto que vocês querem, ou vão pro Rios, né? Algum lugar que é lugar de vídeo curto, tá? Aqui é para falar e é isso que eu vou fazer. Valeu? Então bora pro vídeo. Então, galera, o que acontece, né? Contar um pouquinho a historinha aqui pra vocês entenderem, tá? Isso aí é relativo aí, acho que eu posso dizer assim, a minha primeira profissão, né? Como programador, desenvolvedor de sites, né? Foi o último projeto que eu peguei há alguns anos já. E esse projeto foi para um conhecido, tá? Que é a pior raça que tem para você trabalhar, é o tal do amigo do conhecido, tá? É aquele que dá tapinha nas suas costas na hora que você vai dar o preço. Agora, na hora que você tem um problema, meu filho, não conta com ele não, tá? E então eu fechei aí um pacotão, né? Que era a hospedagem do site desse cliente por um ano, desenvolvimento de logotipo, desenvolvimento de site, um tanto de coisa. Fiz um preço super bacana, tanto que eles correram e fecharam. Ainda passaram no cartão de crédito, dividiram em mais de 10 vezes, tudo certo, não tem problema algum. Não é só importante falar isso porque eu não recebi tudo de uma vez, eu recebi o valor que já era baixo, ainda com tanto de taxa descontado, mas ok, né? Eu que dei o preço, então tá tudo certo. E aí, esse cliente fechou e tal, e aí começamos a desenvolver esse site dele. Mas aconteceu que durante o processo eu cheguei a fazer o logotipo, foi aprovado, foi entregue, né, tudo certinho. Cheguei a fazer a liberação da hospedagem, né, que libera todos os e-mails também, domínio, registro do domínio, enfim. E o site nós chegamos até a etapa em que o layout tinha sido aprovado e ainda tinha algumas pequenas ressalvas, porém nesse processo aí acabou que a mãe, e esse cliente na verdade era dois, era um homem e uma mulher, ambos amigos, tá? E aí a mãe de um deles morreu, né, durante o processo, e acabou que ele não pôde dar a resposta e ficou uns 30 dias, vamos dizer assim, offline, tá? E aí acabou que quando ele retornou ao projeto, e obviamente a gente tem que compreender, né, porque ninguém escolhe ter problema, ninguém escolhe perder uma mãe, óbvio que não, né? Só tem que quando ele pôde voltar, quem teve problema fui eu, tá? E eu tive aí problemas psicológicos, tá? De modo a começar a tremer na frente do computador. Enfim, não vou adentrar muito nessa área não, que não é sobre isso o vídeo, mas é importante que fique claro que foi uma situação que eu não conseguia fazer nada, assim, nem os meus sites, né, de projetos pessoais, nem da minha esposa, nada. Foi uma época muito difícil e que eu realmente travei. E nesse período aí, minha esposa passou muito aperto, muita situação complicada, assim, comigo, né, porque ela que teve que segurar a onda aqui em casa financeiramente e, querendo ou não, né, cuidar de mim também, enfim.
E aí nós ficamos em uns 2, 3 meses sem respondê-los, né? Vale ressaltar que isso, e depois que eles ficaram 30 dias sem nos responder, eles estavam com problemas, e nós também. Mas aí, passado esse tempo, nós entramos em contato com eles, quando eu já estava um pouco melhor, e aí minha esposa, aliás, mandou mensagem falando, olha, nós, né, não concluímos o projeto, só concluímos parcialmente, e nós queríamos conversar com vocês para ver a melhor forma da gente devolver o dinheiro para vocês, né? Que é o certo, né? Não cumprir, então tem que ser devolvido mesmo, né? E aí a resposta que eles deram pra gente foi: não vamos conversar com vocês, vocês vão conversar com os nossos advogados. Só isso. Minha esposa na época começou a chorar e tal, ficou muito nervosa. Eu conversei com ela, meu amor, a nossa obrigação a gente fez, né? Que é tentar não judicializar o caso. Agora, quando uma das partes quer judicializar o caso, obviamente a gente deve evitar sempre. Por quê, gente? Porque a justiça está muito cheia, né? E é muita coisa. E assim, às vezes pega um processo que é uma bobagem, às vezes, né? Que fica ocupando lugar ali de um processo que é uma coisa, né, super importante, às vezes uma situação muito mais grave, né? E aí a gente fica ocupando o espaço desse tipo de coisa, às vezes com uma besteira. Então, por isso que deve se evitar. Agora, às vezes chega uma situação que realmente não tem como, né? Então, em vez de partir para cima da pessoa, né, tudo mais, recorre-se à justiça para tentar fazer com que as partes se entendam. Agora, o grande erro nessa questão aí é que eles nem tentaram conversar, né? Provavelmente eles estavam com muita raiva e eles já preferiram judicializar o caso. E aí que está o erro principal do negócio, né? Porque antes de tudo você deve fazer de tudo para não judicializar, né? Você deve tentar conversar, você deve tentar dialogar, você tem que ter o jogo de cintura, né? Você tem que entender que você vai precisar ceder um pouco, a outra parte também, para entrar num consenso, né? E fazer com que nenhuma das partes saia no prejuízo, né? Mas infelizmente a atitude deles, eles preferiram agir de outra forma. E aí eu não tive escolha, né? Que é aquela coisa, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Agora, se eles querem, então vamos, né? Eu não tenho muito o que fazer. E aí, passou um tempo, a advogada deles, que até então eu nem tinha certeza se realmente era uma advogada, né? Que, né, pela internet cada pessoa pode ser o que quiser, né? Uma pessoa me procurou, né, pelo WhatsApp, se identificando como advogada deles e vindo com propostas absurdas ali. Eu falei, olha, se eles já procuraram advogada, né, então agora a gente realmente vai para a justiça, né? Por quê? Eu não vou, sendo um leigo, né, sobre direito, enfim, nessa área, eu não vou ficar debatendo com uma profissional na área, né? Então, se eu não posso resolver diretamente com ele, vamos para a justiça então, né? E aí, passou algum tempo depois, eu recebi uma notificação, tá? E aí chega para você um papel, na verdade, através de um oficial de justiça, né? Que é um funcionário, acho que é um funcionário público, né? E ele ali tem essa função de distribuir aí essas convocações, né? Quando você é processado. E aí nada mais é que um papel, você assina que você recebeu, né? E foi até minha esposa que recebeu esse papel. E aí vem lá uma hora, né, no caso, não sei se todas são assim, tá? Ou se foi uma coisa que estava acontecendo na época de pandemia, agora já não é mais assim, mas eu acredito que seja, tá? Eu acredito que esse modelo foi adotado, que é através de videoconferência, né? E então eu recebi, nesse papel vinha lá um link, né, para acessar, que tinha uma senha, um código e tudo mais, um dia, uma hora marcada, e que nesse dia, nessa hora tinha que estar lá, tá? E aí vinha lá, né, falando, por exemplo, aí vem o grande X da questão. Eles não te abrem muito as coisas para você ver o que está sendo falado, o que está sendo pedido. Então eu tive que procurar uma advogada e contratar uma advogada, tá? E aí eu procurei, acertei o valor com ela, fiz o pagamento. E quando ela, através, né, do número do AB dela, sem eu não sei ao certo como é que é o esquema, ela conseguiu ter acesso ao processo, né? E que aí vinha lá coisas absurdas, como falando assim que eu não tinha entregue nada, que eu não tinha dado satisfação nenhuma, que eu não tinha procurado eles. Até valores que foram cobrados estavam diferentes.
E eu sei que alegaram que eles tinham perdido contratos que eles já tinham feito, que é outra mentira, né? Porque, pelo menos o que foi dito a mim, que era o projeto nada mais era que uma ideia, né? Só que, obviamente, que eles resolveram processar, eles colocaram que eles perderam dinheiro porque o site não foi entregue, né? E pedindo danos morais e pedindo danos danos de alguma coisa de ordem mental, de que eles tiveram. Nossa, cara, eu sei assim que superava mais de 10 mil reais, né? E aí minha advogada começou a bolar várias estratégias, várias coisas, né? E tal, e eu peguei e falei com ela, olha, não precisa ficar bolando muita coisa e tudo mais. Porque eu só quero o que é justo, né? A gente não precisa mentir. Várias mentiras que eles estão apontando aqui, como por exemplo, não entreguei nada. É facilmente desmentido isso, porque o site, eles tinham arrumado uma outra profissional que tinha colocado o site deles no ar. E o site deles no ar justamente com o logotipo que eu tinha feito. E que eu tinha como prova os e-mails, né, de liberação, eu enviando para eles, eu tinha isso tudo. Então eu falei, olha, aqui fica provado muita mentira deles, tudo mais, e eu quero devolver o que é deles. O que eu não quero é devolver, dar para eles danos morais, perda de contrato, coisas que eu sei que é mentira, né? Coisas que eu sei o que isso afetou a moral deles, né? O que isso afetou o psicológico deles. Então assim, falaram muita coisa e não provaram nada, né? Então assim, eu falei, olha, eu quero devolver o que eles pagaram e pronto, tá? E é isso, eu acho que tornou aí a tarefa aí, né, da minha advogada, e essa situação também de uma resolução muito mais simples, tá? E aí alinhei isso com minha advogada, preferi fazer essa audiência ao lado dela, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Foi o primeiro processo que eu respondi, que eu levei, e eu não queria correr o risco de falar alguma besteira, né? Então eu quis estar do lado dela, eu poderia fazer, né, da minha casa, a minha advogada no escritório dela, né, a juíza lá no escritório dela também, enfim, no tribunal, né, sei lá, cada um no seu lugar. Mas eu preferi do lado dela porque se eu estivesse falando alguma besteira, ela poderia dar um cutucão debaixo da mesa, né, um pisão lá, e eu calaria a minha boca, né? Então aí já fica uma outra dica. Prefira fazer do lado do seu advogado. Porque, né, se tiver acontecendo alguma coisa, se estiver cometendo alguma coisa ali, dá para você se comunicar de forma bem mais efetiva, tá? E aí no dia, né, eu tava lá no escritório dela, e aí, galera, assim, para quem nunca viu, né, é ali como se fosse um Skype, era um programa, se eu não me engano, da Google, tá? Se eu não me engano. Você entra ali naquele link com a senha, né, na hora marcada, e ali fica, né, você, sua advogada, no caso a gente tava junto, fica uma janelinha para nós dois, com áudio, tá? E fica a intermediadora no meio, na janelinha do meio. A intermediadora, galera, é uma pessoa ali que ela não é juíza, mas ela fica ali para tentar fazer intermediação entre as partes, né? Para tentar não ocupar o tempo da juíza e tentar fazer com que isso não vire um processo de fato, tá? A galera que é especialista em direito e quiser dar um palpite, tá? Pode até falar aí, até me corrigir, tá? Se for o caso. E do outro lado ali na janelinha fica a parte que está reclamando, né? Que no caso aí eram duas pessoas, um homem e uma mulher, que eu falei no início, eles estavam, né, cada um na sua casa, aparentemente, tinha duas janelinhas ali com eles, tá? E aí começa a conversa aí entre os advogados, né? Entre essa pessoa que faz a moderação ali, né? Intermediação, tudo mais, e eles começaram. Eu propus devolver o valor referente ao site, que é a parte que não foi entregue, né? Eles pegaram e falaram que não queriam, e que eles queriam era tudo, e que aí eu peguei e falei, olha, eu não concordo, não acho justo, mesmo que parte foi entregue, mas para encerrar esse assunto, porque eu não quero confusão, eu aceito pagar, devolver todo o valor. Porém, eu preciso que seja feito de 2 vezes. Tá? Olha, vale lembrar que para eles pagarem, eles pediram mais de 10 vezes no cartão de crédito. Eu pedi apenas 2, tá? E eles falaram que não aceitavam, que queriam à vista. E eu falei, então, infelizmente, eu já estou abrindo mão de fazer o que eu queria, que era
pagar parte, devolver parte, tudo bem, eu estou abrindo mão disso. Agora, eu peço apenas que é 2 vezes, que é a condição que eu posso pagar. Né? Eu não vou assumir aqui uma coisa que eu não tenho condição de cumprir, que é devolver tudo de uma vez. Até queria, mas não posso. Né? E aí eles pegaram, não aceitamos. E a justiça tem um mecanismo que é, quando está numa determinada situação que está muito próximo de se chegar a um acordo, a mediadora ali, ela para e chama a juíza, tá? Isso aí acontece. Se a gente tivesse ali não conseguindo nem conversar um com o outro, esse caso seria julgado por ela sem que a gente estivesse presente, sem nada, só iria vir uma sentença, né? Ó, foi decidido tal. Agora, como a gente estava quase chegando a um acordo, supostamente, né, a juíza foi convocada, né? E aí a intermediadora avisa pra gente, aí a gente espera um pouquinho e passa um pouco, o juiz vem. No meu caso, era uma juíza. E aí, galera, é o que eu falo, né? Eu, quando tinha uma loja, eu cheguei a ter uma loja na minha vida, quando uma pessoa colocava o pé dentro da minha loja, eu sabia se ela ia comprar, se ela não ia, se ela tava ali de curiosa, se ela tava ali para beber água, café. Cara, a gente aprende a ter expertise com esse tipo de coisa. E com o juiz, cara, que geralmente está há anos trabalhando nessa área, mas, cara, ele percebe as coisas. Então, fica uma dica, né, para quem pensa em processar alguém, né? Se você estiver fazendo isso em busca de vingança, né, querendo prejudicar o outro, mas não faça, porque a justiça não foi feita para isso. A justiça foi para trazer justiça, o que é justo, né? Para o alarme aqui, galera. Peraí. O que é justo para ambas as partes, tá? E não trazer vantagem para uma parte, né? E a ideia deles era muito claro que o que eles queriam ali era me humilhar, né? O que eles queriam ali é talvez me ver chorar, né? Me ver desesperado, tudo mais. Só que a juíza, obviamente que ela ia perceber esse tipo de coisa. E aí a juíza pediu ali eles para explicarem, né, o que tinha acontecido, e na hora que eles pediram para que eles falassem, eu, obviamente, fiquei calado. E eles falaram absurdos, né, absurdos, coisas que, igual, de novo, eu vou falar, né, ele não entregou nada. Se a juíza, enquanto estivesse ouvindo eles lá, digitasse o endereço do site deles lá na época, ia ver o site deles abrindo com o logotipo que eu fiz, e eu tinha a prova anexada a todo o processo que eu havia entregue. Né? Então, assim, eles realmente deixaram a raiva falar mais alto. Né? E, infelizmente, não sei porquê, a advogada deles não, ao meu ver, não orientou eles de forma correta. Né? Que a advogada deles tinha que, né, virar, olha, calma, vocês estão nervosos e tudo mais, eu tô vendo aqui que ele entregou pra você sim, né, tá aqui no ar e tudo mais, a gente não pode falar mentira e tal. Não fez, né? E aí, eu calado. E depois de ter escutado eles, ela virou pra mim e agora fala, Gustavo, por que você não entregou? E aí eu fui o mais sincero que eu podia ser. Falei, olha, não estou feliz de estar aqui, não acho isso bonito, não estou orgulhoso disso, mas ninguém tem problema porque quer. Eu tive um problema psicológico, eu não consegui realmente fazer esse trabalho, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Tanto que foi o último site que eu peguei depois de fechar a minha empresa de desenvolvimento de site, e eu procurei eles para tentar resolver, eles não quiseram, eles preferiram judicializar o caso, e aqui estamos. E enquanto eu estava falando, eles tiveram a infelicidade de me interromper, né, de forma abrupta ali, e aí, cara, me deu vergonha por eles, porque a juíza deu um esculacho neles e falou com eles que, olha, o princípio da boa educação é enquanto um fala, o outro escuta, sabe, cara? E aí foi uma situação, assim, muito constrangedora, até pra mim, sabe? Deu vergonha por eles. E aí eu falei a minha parte, né? E aí ela virou, ok, ainda falou uma coisa muito interessante. Ela pegou e falou, vocês contrataram uma empresa de uma pessoa só. E quando vocês contratam uma empresa de uma pessoa só, se essa pessoa só não está bem, a empresa não funciona. Isso é uma coisa que vocês têm que considerar antes de contratar qualquer coisa.
eu já senti que vamos dizer assim, né? A coisa estava dando pra mim ali, né? Mas enfim, aí ela pegou, leu lá, né? A intermediadora passou pra ela e falou: ué, peraí, ele já aceitou pagar tudo, que era uma coisa que ele não queria inicialmente, agora ele tá pedindo 2 vezes e vocês não querem aceitar? Aí eles pediram para fazer reunião entre eles, né? Que é outro recurso que pode acontecer, né? Eles fecham o áudio e fazem lá uma reuniãozinha entre eles, né? Se ligam, enfim, né? Como estavam um longe do outro, eles se ligam, tal. Tem uma sala à parte lá que eles conseguem conversar entre si sem a gente ouvir, né? Saíram para uma reuniãozinha. Na hora que eles voltaram, a advogada deles veio falando que ele realmente não ia aceitar isso, porque na verdade eles já estavam abrindo mão de tudo que eles tinham direito, que na verdade eles estavam se referindo, né, a danos morais, né, danos psicológicos e tudo mais. Aí a advogada pegou e falou, a advogada não, a juíza falou uma coisa muito interessante, falou: não, eles estão abrindo mão de tudo que eles acham que tem direito, e não do que eles têm direito. Aí o cara, um dos que estavam em processo, pediu pra falar, ela pegou, deixou, aí de repente ele vem falar assim que não, que ele acha que eu deveria pegar um empréstimo com o banco. Pediu pra tomar o outro esculacho, né? Que aí a juíza deu uma nova lavada de cara nele, falou: olha, eu deixei você falar que eu achei que você tivesse alguma coisa relevante pra falar. Olha, quando alguém pede, se vocês estão aqui não aceitando que ele pague de 2 vezes, com a desculpa que não tem certeza que ele vai pagar, sendo que isso é uma besteira, porque eu pagaria em conta jurídica, né? Então, se eu falhasse, ela saberia, né, que eu estava falhando com a minha palavra. Uma besteira. Vocês estão aqui falando que estão com medo de não receber, por isso que não quer aceitar de 2 vezes, que nem é 2 vezes, se ele vai pagar uma agora e outra daqui 30 dias, isso é 1 mais 30, não é 2 vezes. Você está falando para ele vir pegar um empréstimo? Empréstimo é uma coisa garantida? Não é. Né? Então, se for comentário desse tipo, eu te peço que não me interrompa mais. Nossa, cara, foi muito foda o que aconteceu. E aí ela pegou e falou: olha, então, vocês não vão abrir mão e tudo mais. É a última oportunidade que eu estou dando de vocês mudarem de ideia. E eu queria só que vocês soubessem, vocês lembrassem que quem vai julgar esse caso sou eu, cara. Quando ela falou isso, meu irmão, eu peguei e falei: cara, ela entendeu o que está acontecendo aqui. A gente sempre fica na dúvida, né? Porque a gente não sabe o que vai dar no final. Mas eu peguei e falei: cara, ela entendeu que na verdade não está sendo o objetivo desse julgamento aqui, desse júri, sei lá como é que chama, não é que eles recebam o que foi pago, né? O objetivo era tentar me humilhar. O objetivo era me fazer sofrer, né? E, cara, igual eu falei no início, o juiz tá cansado de saber disso, galera. Então não cai nessa besteira, sabe? Você não se procura justiça pra esse tipo de coisa, tá? E aí, eles pegaram, a gente sabe sim, e não sei o que e tudo mais. E aí, infelizmente, encerrou comigo. Não pagando nada pra eles, porque eles não aceitaram a minha proposta, né? De 1 mais 30 dias pra pagar a restante. Pagar tudo de uma vez, infelizmente, eu não tinha condição. Que eles estavam querendo que eu fizesse uma coisa que nem eles mesmos tiveram condição de fazer lá no início, né? E aí, infelizmente, foi isso. E aí, encerrou, né? Aí a juíza estipula lá um dia, que é o dia que ela vai pegar e vai analisar todos os documentos ali e vai dar o parecer dela. E aí não tem mais conversa, né? Aí acabou. E aí, é muito ruim, né? Porque você não resolve na hora, né? Você fica com aquele mesmo sentimento, sem saber o que vai acontecer ao certo, né? E aí, no final de tudo, quando saiu a sentença dela, ela pegou, apontou diversos erros no processo deles, diversas inconsistências, diversas mentiras, né, que estavam lá super fáceis de ser provado, e deu causa de ganha pra mim. Tá? Veja bem, galera, eu que não tinha, né, entregue aquilo que foi combinado, mesmo assim eu ganhei o processo em cima de cliente. E todo mundo que sabe, que já mexeu com loja, mexeu com prestação de serviço, sabe como que a lei nesse país é favorável ao cliente. Tá? Porém, ficou evidente no processo que
A motivação do processo não era buscando justiça, não era buscando uma paridade, não era buscando um equilíbrio da relação, era buscando uma vingança. Eu entendo sim que é complicado você contratar algo e não ter, né? Mas é aquela coisa, ninguém pede para ter problema, né? E eu tava ali honesto, tentei resolver essa injustiça, fiz, né, mais do que eu acho que eu deveria fazer, né? Que é devolver o valor integral, sendo que metade do serviço foi entregue. Ok, eu estou a fim de resolver o problema. Ficou evidente que eles não queriam resolver o problema, né? Eles queriam prejudicar, né? E infelizmente acabaram se prejudicando bastante, porque com certeza eles gastaram dinheiro com o advogado, né? Gastaram tempo, contrataram algo e não receberam o negócio todo, e a juíza estipulou que, ó, não tenho que pagar nada para eles, tá? E aí, esse caso encerrou. Então, o que eu tô querendo... Por que eu quis fazer esse vídeo, galera? É sim, para você que pensa em processar alguém, analise bem, tá? Se realmente o que você busca é justiça ou vingança. Se for vingança, não faça, tá? Antes de justiça, galera, que é digno, né, tudo mais, tá certo. Mas antes disso, tente, ao máximo, resolver conversando, resolver... Isso demonstra boa fé, né? Isso demonstra que você não quer confusão. Você está querendo só ter o seu serviço, o seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Tá tudo bem. E se for o caso também, né? Se você tiver na outra parte também, você não recebeu alguma coisa, mas chegou no final, a justiça, galera, tá aí para buscar equilíbrio nas relações, tá? Não é para prejudicar ninguém. Às vezes, se você receber um processo aí também, não precisa você ficar igual, coitada da minha esposa ficou, né? Chorando, desesperada, tudo mais. Você tem sua consciência limpa? Então calma, né, que você vai obter justiça. Agora, se você for um filho da puta também, você vai se queimar, meu irmão, tá? Então, galera, é isso. Eu espero que o vídeo aí, de alguma forma, tenha sido útil, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui. E antes disso, galera, pode comentar aqui embaixo, tá? O que você achou, se você já passou por algum problema, se você tem um caso curioso aí, não deixa de colocar. Se não quiser me corrigir também, que eu não sou especialista em direito, apesar de me interessar bastante na área, tá? Só compartilhando essa experiência infeliz. No final, foi feliz, né? Mas é uma coisa que eu não quero ficar passando de novo, não. Tá bom? Espero que tenha sido o último. Um abraço. Fui.